Fala aí, galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Como a gente vem falando, o canal BTB Esportes é um canal que fala sobre o futebol brasileiro. É um canal nada clubista que fala sobre todos os times do nosso futebol brasileiro. E qualquer sinal de clubismo que você perceber aqui, você pode entrar aqui nos comentários e fazer a sua reclamação. Quarta-feira fria aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje, dia 19 de julho. Mas olha, somente amanhã de quarta-feira mesmo que tá fria, porque o futebol, né, tá pegando fogo. E por falar em pegar fogo, foi o que aconteceu ontem no jogo do Corinthians pela Sul-Americana lá em Lima, no Peru. O Corinthians ontem, ele venceu o time do Universitário, né, fora de casa, por 2-1 em um jogo quente. 3 jogadores do Universitário foram expulsos, 2 jogadores do Corinthians expulsos. Foi um jogaço ontem, né? Teve de tudo que você possa imaginar, um jogo cheio de emoção. E olha, eu queria falar sobre o goleiro do Corinthians, o goleiro reserva, o Carlos Miguel, um goleiro de 2,4 metros, um goleiro muito bom. E olha, o Corinthians já encontrou um substituto para o goleiro Cássio. É um ótimo goleiro, o Corinthians está muito bem servido de goleiro. Quando o Cássio se aposentar, que não vai se aposentar agora, é um ótimo goleiro. O Carlos Miguel com certeza vai ter que esperar. Mas olha, quando o Cássio parar, o Corinthians já tem goleiro. O Cássio é um ótimo goleiro. Se eu tivesse um clube, que eu não tenho clube. Se eu tivesse um clube, eu queria o Cássio sim lá no meu clube, né? Mas como eu não tenho, deixa o Cássio aí no Corinthians mesmo. Um ótimo goleiro, o Corinthians encontrou ali um substituto para o goleiro Cássio. Então, uma vitória muito importante, classificação ontem para a Sul-Americana da equipe do Corinthians. Mas olha, se o Corinthians vem bem na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro a situação é bem diferente. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa apenas a 15ª colocação e está com 15 pontos. E nesse sábado, o Corinthians ele enfrenta o Bahia. O Bahia lá na Arena Fonte Nova vai ser um jogaço. O Bahia também, ele não vem bem, né? No Campeonato Brasileiro, o Bahia está na 16ª colocação, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. É aquele chamado jogo de 6 pontos, né? Porque quem ganhar vai deixar o outro numa situação bem complicada, bem perto da zona de rebaixamento. Na verdade, se o Bahia perde esse jogo dentro de casa para o Corinthians e o Goiás ganha o seu jogo, o Bahia entra na zona de rebaixamento. Então, vai ser um jogaço, né? A Arena Fonte Nova sempre lotada. A torcida do Bahia faz sempre uma festa muito bonita e vai estar apoiando o seu time nesse jogo agora. Nesse sábado, o jogo será às 18h30 contra o Corinthians, um jogaço Bahia e Corinthians nesse sábado agora. Olha, quem se classificou também foi o América Mineiro. O América Mineiro ganhou do Colo-Colo ontem em Minas por 5-1. 5-1, o América Mineiro muito bem também na Copa Sul-Americana, garantiu a sua classificação. E uma situação parecida com a do Corinthians, na verdade até pior. Se o América ele vem muito bem na Copa Sul-Americana, né, no Campeonato Brasileiro, o América está na última colocação, é o último colocado com apenas 9 pontos. E se não reagir, infelizmente, tem sim chances de ser rebaixado agora para a Série B. Então, o América Mineiro tem também uma parada duríssima. O seu próximo jogo será nesse sábado agora, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, contra o time do Flamengo. Então, vai ser um jogo muito difícil. O Maracanã lotado, os ingressos já foram quase todos vendidos. É sempre bem difícil enfrentar o Flamengo aqui no Maracanã, quanto mais com o apoio da sua torcida. E o Flamengo que está ali na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, 2ª colocação, só que a 12 pontos do líder Botafogo. Então, ou seja, o Flamengo também não pode perder esse jogo, o América também não pode perder. São objetivos ali diferentes, né? O Flamengo alcançar o Botafogo, chegar próximo do Botafogo, e o América Mineiro sair
da zona do rebaixamento. Então, olha, vai ser outro jogaço também. O Campeonato Brasileiro é muito bom porque, ainda que um time esteja embaixo, né, outro ali no meio da tabela, lá embaixo, sempre é uma rodada que cada clube tem ali o seu objetivo. Então vai ser um jogaço nesse sábado agora, Flamengo e América Mineiro. O Flamengo que ele pode relacionar o lateral direito Mateuzinho para esse jogo agora. O Mateuzinho vem se recuperando, né, de uma lesão e o Flamengo precisa ali de se reforçar na lateral direita, vem jogando apenas com o Wesley, o Varela, né? O Varela, ele não vem assim jogando muito bem, quando entra, não vem entrando bem. Então, o Flamengo precisa demais, né, do Mateuzinho, e é um jogador que o Sampaoli gosta muito, porque ele é um lateral direito bem ofensivo. E quem pode jogar também nesse sábado é o volante ala, né? O volante ala, porque o Flamengo não vai ter ali o Thiago Maia, não vai ter também o Pulgar, então é muito provável que o volante ala, ele vai entrar como titular nesse jogo agora de sábado contra o América Mineiro. O Fluminense, ele vai encerrar a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, ele vai fazer o seu jogo apenas na segunda-feira. Vai ser um jogo também muito difícil contra o Curitiba, lá em Curitiba, no estádio Couto Pereira, porque o Fluminense também tem o seu objetivo, ele está ali na 5ª colocação com 25 pontos, né, querendo encostar também no líder Botafogo, e o Curitiba vem na 18ª colocação, precisa também somar pontos para sair da zona de rebaixamento. Então, segunda-feira o Fluminense fecha ali a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora eu quero falar sobre o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que vem sobrando 39 pontos, 12 acima do segundo colocado, o Flamengo. Mas só que o Botafogo entra em campo hoje, mas é pela Copa Sul-Americana. Hoje, o Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, ele vai enfrentar o Patronato, né, na Sul-Americana. O Botafogo vem bem no primeiro jogo, ele ganhou, né, do Patronato fora de casa por 2-0. Então o Botafogo pode empatar hoje, o Botafogo pode perder ali até por 1 gol de diferença, que já vai garantir a sua classificação na Copa Sul-Americana. O Botafogo vem ali muito bem. E olha, eu quero falar agora sobre o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vem treinando muito forte, teve um treino pesado ontem, né? E o treino já foi ali sobre o comando do técnico Ramon Dias, né? E eu tava vendo aqui, observando aqui o treinamento do Vasco, o volante Medel, né, o novo reforço do Vasco, treinou muito forte, é um volante ali de muita disposição, e eu tava vendo muitos torcedores do Vasco comentando, falando na esperança que o volante Medel, ele seja ali a alma do Vasco dentro de campo. Na arquibancada, o Vasco tem essa alma, a torcida do Vasco é uma torcida muito apaixonada, que sempre apoia ali o time, mas precisa também de jogadores dentro do campo que venha dar ali a vida pelo Vasco. E a torcida está na expectativa que o volante Medel seja um desses jogadores. Eu estava vendo no treinamento, realmente é um volante de muita raça. Por isso que no vídeo de ontem, você pode ver aqui no nosso canal BTB Esportes, o vídeo de ontem pela manhã, eu falei ali sobre essa questão do Vasco vender o Pedro Raul. Dei a minha opinião, eu não venderia o Pedro Raul. O Vasco precisa de jogadores, é um bom atacante, vem passando agora pelo momento difícil, que qualquer atacante ele pode passar. Eu não venderia somente se o Vasco estiver precisando demais ali da questão financeira. Tirando isso, não venderia o Pedro Raul. O Vasco precisa de jogadores, o Vasco precisa se reforçar para sair dessa situação. Para você ter uma ideia, o Vasco está na penúltima colocação, também com 9 pontos, a mesma quantidade de pontos que tem o América Mineiro. E agora? Eu pergunto para a torcida do Vasco. O América Mineiro, que é o último colocado, enfrenta o Flamengo nesse sábado, aqui no Maracanã. Será que a torcida do Vasco, o torcedor do Vasco, vai torcer pro Flamengo? Tem torcedor que não tem essa não. Se tiver que torcer, eu vou torcer. O mais importante é o Vasco sair dessa situação. Tem jogador dizendo, torcedor dizendo melhor, não,
Eu não vou torcer para o Flamengo ganhar, mas vou torcer para o América perder. Então olha a situação do time do Vasco, da torcida do Vasco nessa rodada agora. Então o Vasco vem forte, o próximo jogo do Vasco será nesse domingo agora, às 18h30, contra o Atlético Paranaense aqui no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, tá bom? Então é isso aí. Eu vou pedir para você, poxa, se você puder, dê um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. O canal BTB é um canal novo que precisa do seu apoio. Repito, é um canal que fala sobre todos os times do futebol brasileiro. E é muito importante você ativar o sino de notificação. Todo vídeo que a gente colocar aqui, você vai ser notificado no teu celular, tá bom? Então, um forte abraço e mais tarde a gente volta com mais notícias do futebol brasileiro.